O Santos perde para o Botafogo em plena Vila Belmiro na estreia do seu uniforme 3, né, um místico uniforme azul turquesa que lembra muito os tempos de ouro do Neymar, que parece que estão muito longe, não é mesmo? Porque hoje, cara, o Neymar tá tão desesperado para fazer um gol nesse retorno, nessa segunda passagem aí pelo Santos, porque é importante lembrar que o Neymar não fez gol com bola rolando ainda, ele fez gol de falta, fez gol de pênalti, fez gol olímpico, que é o mais difícil, mas com bola rolando não teve gol. Ele tá tão desesperado pra fazer um gol, velho, que ele meteu a mão na bola hoje e foi expulso, prejudicando o Peixão e contribuindo diretamente para que o Santos perdesse a partida. Mas antes da gente entrar aí nos pormenores da partida, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário falando aí o que é que você achou do jogo, o que é que você achou aí desse gol belíssimo de mão do Neymar e o que é que você tem achado dele, porque eu, cara, sinceramente, eu sou fã do homem, mas eu tô perdendo a paciência, o bagulho, olha, quando era fora de campo, parecia que era pouco, porque agora ele tá prejudicando dentro de campo também. Mas vamos entender melhor o que aconteceu no jogo de hoje. Como de costume, vou começar pela análise, pelas anotações que eu faço ao longo do jogo e depois nós vamos para os comentários mais gerais. Bom, falando aí da escalação, eu gostei, tá? O Escobar improvisado na direita, porque o Santos não tem lateral direito titular no elenco, o Souza mantido na esquerda, acho que é merecido, né, a manutenção do Souza, ele tem jogado bem desde que voltou de lesão. E a formação, ela se tornou aí um 4-4-2, né? Muito se indicava de que o Barreal sairia da equipe que faria a manutenção do centroavante. Mas como nós não temos centroavantes com boas atuações, nem David Washington, nem Tiquinho Soares estão tendo boas atuações, ele sacou o centroavante e deixou o Barreal à frente, formando aí um 4-4-2, um ataque sendo Guilherme e Barreal. Eu gostei da escalação, tá? A única coisa, obviamente, que eu não gostei da escalação foi o Baço, mas foi assim, o único jogador que eu olhei e torci o nariz. O resto deu pra passar, principalmente o jeito que ele montou o ataque, eu achei bem interessante. Bom, no primeiro tempo, nós tivemos ali um sistema de marcação alta, mas apenas no tiro de meta, porque depois, quando o Botafogo começava a tocar a bola ali entre os zagueiros, o Santos recuava a sua marcação, mantendo ali a postura reativa que a gente ressaltou no último jogo contra o Vitória, se eu não estiver enganado, que o Santos ganhou justamente tendo uma postura mais reativa. Sou contra a postura reativa? De jeito nenhum. Acho que postura reativa ganha muito jogo fora de casa, mas dentro de casa, quando você tá jogando com a sua torcida, é você quem manda no jogo, bicho. Então é você quem tem que ir pra cima, é você quem tem que ter posse de bola e é você quem tem que ter o domínio das ações do jogo. E a gente não viu isso acontecer com o Santos. O Botafogo sassaricava muito. O que é sassaricar? Tocava a bola dali pra cá, não construía muita coisa, ficava ali rodando a bola entre os zagueiros. Efetivamente, o Botafogo não teve grandes lances, não teve boas jogadas, né? E aí o Santos ficava ali esperando para tomar essa bola e ser o mais objetivo possível em direção ao gol, com uma transição muito rápida, sem muito toquinho e com muita objetividade. Era essa a postura do Santos, principalmente ali no primeiro tempo. O Ney, ele estava pisando muito na área. Muito na área. Depois, ao longo do jogo, isso mudou, mas no começo do jogo ele estava pisando muito na área, ali quase como um 9, né? E aí a gente teve quase um gol dele. Mas não foi como 9, né? O quase gol do Neymar, tirando aquele gol que ele marca de cobertura lá do meio de campo, porque, se eu não me engano, ali teve falta na origem do lance, tá? Porque pelo impedimento ali eu teria minhas dúvidas, eu teria que ver a linha traçadinha certinha pra saber se ele tava impedido ou não. Acho que anularam o gol e não deram sequência na jogada porque tinha tido falta na origem do lance. Mas ele teve outro quase gol, que foi quando ele recebe a bola de uma reposição de mão do Brasão, ele recebe a bola ali perto da linha do meio de campo, ali na lateral, e ele vai tocando, ele vai levando a bola naquele ritmo de tartaruga que ele tá, tadinho, porque né, tá voltando de lesão, tá sem ritmo de jogo total, e os dois zagueiros do Botafogo, os dois marcadores do Botafogo, eles não deram o bote. Eles estavam ali cercando, marcando, mas eles estavam correndo para trás. Ninguém deu o bote no Neymar. E aí quando ele viu, ele estava praticamente dentro da pequena área, vou chutar, né? Chutou e aí a bola passa por baixo do John, desvia e vai lá para outra lateral. Quase gol do homem, ia ser um golaço, tá? Gol como muitos que ele já fez na carreira jovem, quando ele jogava ainda pelo Santos, que ele pegava a bola na lateral, partia e parava só dentro do gol. Quase que ele faz outro desse hoje, mas infelizmente o John atrapalhou a nossa festa. Atrapalhou mais de uma vez, no mínimo umas duas, para ser mais exata, tá? Mas enfim, depois nós tivemos ali algumas outras boas movimentações. Teve um chute do Roleiser que ele
fez a jogada ali, foi pela direita, se eu não estiver enganada, o Neymar devolveu a bola nele e ele chutou. Só que ele tinha espaço para avançar um pouco mais, para chegar um pouco mais perto do gol e definir com um pouco mais de precisão, entende? Então é aquela velha cobrança que nós temos aqui nesse canal. O Rolês, ele precisa chutar mais ao gol e eu também acho que ele precisa se aproximar mais do gol. Hoje, por exemplo, ele podia ter dado esse chute de mais perto, mas ele chutou da onde ele estava mesmo e a bola acabou indo para fora. E eu achei o Barreal muito sumido na primeira etapa, tá? O Barreal quase não participou do jogo. Acredito que muito se deve pelo fato de que o jogo se concentrou muito pelo lado esquerdo, lado de Guilherme, o lado que o Neymar acaba caindo, né, também naturalmente. Então o Barreal na primeira etapa ele está muito sumido. Mas isso muda quando nós vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, logo no começo, a gente tem uma substituição, sai Rincon, entra Pituca. Na narração falou-se ali de uma possível lesão do Rincon. Eu confesso que eu não vi indícios disso, né? Mas teve a informação ali do narrador, então a gente vai confiar e esperamos que fique tudo bem com o Rincon, porque apesar dele não ser o melhor dos titulares, ele é um reserva muito importante, né? E aí entra o Pituca voltando de lesão também. E depois, logo na sequência do jogo, nós tivemos aí o zagueiro do Botafogo que tirou um cruzamento do Barreal pro Guilherme, né? O John, ele sai para tentar pegar a bola, ele não consegue, o Barreal atrás dele consegue cruzar e aí a bola ia chegar no Guilherme que, irmão, o Guilherme só precisava deixar aquela bola bater nele, que de qualquer jeito que ela batesse, ela ia entrar, mas aí o zagueiro do Botafogo foi e conseguiu tirar a bola no exato momento e fazer com que ela fosse pro escanteio, tá? Foi uma bela salvada, ele praticamente tirou um gol do Santos. Bom, depois nós tivemos aos 20 minutos um chute do Barreal numa defesaça do John, tá? O John é um goleiro muito bom e aí eu não sei vocês, mas eu fico com aquele sentimento, né? Porque hoje no Botafogo tinham ali 4 jogadores, que eu lembro só de cabeça, tá? Que já passaram pelo Santos em algum momento. Tinha o John, né? Que foi o nosso goleiro na final da Libertadores de 2020. A gente tinha o Gregory, que pra quem não sabe, o Gregory, ele era daquele sub-23, se eu não estiver enganada. Foi de uma categoria de base que inventaram, que inclusive o Pituca foi descoberto nela. O Gregory era volante, junto com o Pituca, inclusive, e aí naquela época, quando aquela categoria de base foi desmanchada, o Gregory ele foi negociado, ou ele foi livre, acho que ele foi livre, ele ficou sem contrato, ele assinou com o Bahia, e a partir dali ele começou a jogar muita bola, depois o Botafogo foi lá, comprou ele do Bahia, e aí nós temos, né, o Gregory, que é um puta de um volante hoje em dia. Então, John, Gregory, depois tinha o Juan, que se eu não me engano ele tá usando o nome agora de Juan Cruz, mas nós conhecíamos ele como Juan Seco, e esse aí não deixou saudade, né? Esse aí ele foi com Deus mesmo, tá tudo certo. Mas eu acho que o que mais pesa pra mim é o Jair, cara. Eu gostava muito do Jair, ele é um puta de um moleque bom de bola, né? Hoje ele teve ali alguns embates com o Ney, inclusive o primeiro cartão amarelo do Neymar foi de uma pernada que ele deu no Jair sem motivo algum, e aí ele toma um amarelo já no finalzinho da primeira etapa. E eu sinto muita falta de ver o Jair jogar com a camisa do Santos. Eu acho que se ele tivesse no elenco hoje, os nossos problemas com zaga seriam bem menores do que são, né? Porque a gente tem muito problema com peça de zaga. E o Jair, se tivesse ficado no elenco, ele com certeza amenizaria muito desses nossos problemas. Mas eu também entendo que é inevitável, né? O Jair, ele é uma promessa, ele é um cara muito promissor, então era inevitável que ele fosse vendido em algum momento. Bom, depois desse chute do Barreal, o sentimento que eu tinha é que, cara, o gol tá maduro. O gol vai sair em algum momento. Um sentimento que a gente não tinha, há muito tempo em jogos do Santos. Fazia muito tempo que o Santos não deixava a gente com essa sensação de que, cara, tá muito perto, o gol vai sair, a gente vai marcar. Mas aí, né, a gente teve um outro ótimo chute do Guilherme, aos 26. E eu anotei aqui que eu senti que o jogo começou a ser mais distribuído entre as pontas, né? Então, hora pela esquerda, hora pela direita, até por isso o Barreal começa a participar um pouco mais. Só que aí a gente vai pro lance da partida, né? Que infelizmente é um lance negativo. O Neymar, ele simplesmente, em um cruzamento para dentro da área do Rolêzer, se eu não estiver enganada, o John sai pra bola, não acha nada, e o Neymar, para fazer o gol, ele mete a mão na bola. Sim, ele tentou fazer o gol que o Maradona fez. Ele mete a mão na bola e aí ele tinha um zagueiro chegando junto com ele e o zagueiro acaba resvalando o pé nele, aí ele fica ali deitado, acho que dando um migué. Puta, será que viram que eu meti a mão na bola? Será que vão me expulsar? Porque não tem como, né? Você meter a mão na bola dentro da área é expulsão.
no mínimo amarelo. E foi exatamente o que aconteceu, não teve nem contestação, o juiz amarelou o Ney pela segunda vez, 2 amarelos, 1 expulsão. O cara saiu, assim, eu acho que ele não sai mais puto porque ele sabe que ele fez merda, tá ligado? Mas me incomoda, porra, a postura do cara sair, pega a faixa de capitão, joga de qualquer jeito no banco de reservas. Se eu não estiver enganado, ele desceu até pro vestiário, ele nem ficou ali. Entendeu? A gente entende, pô, o jogador tá saindo de cabeça quente, né? Ele não quer saber de nada, não quer ver jogo, não quer ter... Mas ele é ídolo, caramba. Ele tem que ter postura, ele é ídolo, ele é capitão. O erro foi dele, não foi injustiçado. Para ele simplesmente sair putinho, tá ligado? Ali ele tinha que ter feito o quê? Beleza, errei, entrego a faixa pro capitão, ou pelo menos deixo ali com algum jogador que tá dentro de campo, entrego a faixa pros caras continuarem jogando. E tento ali, no máximo, manter uma postura que seja minimamente de homem, porra. Quer dizer, você erra dentro do jogo, você joga a sua faixa de capitão pra puta que pariu, e aí você ainda sai putinho e dá as costas pro teu time e vai pro chuveiro mais cedo. É isso, então. Fora que esse foi o último jogo dele na Vila Belmiro nesse contrato dele, tá? Se por um acaso ele não renovar o contrato, acabou. Essa foi a despedida do Neymar da Vila Belmiro. E digo mais, do Santos, porque se ele não renova o contrato, como ele foi expulso hoje, ele cumpre suspensão automática contra o Fortaleza na semana que vem, a gente não vai mais ver Neymar em campo, só se ele renovar o contrato. Se ele não renovar o contrato, essa foi a última partida do Neymar pelo Santos, sendo expulso porque ele tentou fazer um gol com mão, tá? Assim, é cômico, mas é inacreditável, assim, o quanto hoje ele prejudicou diretamente o resultado do Santos. Porque aí o Santos fica com 1 a menos, né? E aí nós tivemos algumas substituições, saiu o Roleiser e entrou o Bom Tempo. E a partir do momento em que o Santos fica com 1 a menos, o Botafogo ele se lança ao ataque, pô. O Botafogo ele já tinha feito algumas alterações que estava colocando ele em posição assim, ó, de contra-ataque. Então, tô aqui, sobrou uma bolinha aqui, ó, vou tentar contra-atacar. Só que aí quando o Santos perde um jogador, essa posição se inverte. Então o Botafogo começa a ter o domínio do jogo e começa a amassar o Santos. E aí o Santos ele começa a jogar no contra-ataque. Na verdade, eu não vou nem dizer que o Santos tentou jogar no contra-ataque, tá? O Santos tentou muito mais segurar o 0 a 0 do que marcar o gol. E aí, fatalmente, num cruzamento do Arthur, se eu não estiver enganada, foi um cruzamento que ninguém conseguiu desviar, mas que mesmo assim teve endereço certo. E o Botafogo faz aí o gol do jogo, tá? E cara, depois nós tivemos aqui algumas substituições, sai Basso, entra Schmidt, é incrível como o Basso não consegue terminar um jogo, né? Sai Barreal, entra Tiquinho, sai Zé e entra David Washington. Sobre essas substituições eu não vou nem comentar nada, porque assim, foda-se, né? Já tava no final ali da partida, não fizeram diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. E, cara, o que eu vou falar? Pra mim hoje, a gente jogou bem. A gente não jogou mal. O Santos não sofreu muito com ataques do Botafogo. Defensivamente, eu vejo um time mais consistente, embora a gente tenha Basso na zaga, embora a gente tenha um lateral esquerdo improvisado na lateral direita. Mesmo assim, eu consigo ver um Santos mais consistente defensivamente falando. Um Santos que não sofre muito ataques dos oponentes. Só que assim, precisa fazer gol, precisa parar de perder, porra. Precisa, entendeu? 3 pontos. É aquilo que eu já falei em outros vídeos, o Kleber Xavier ele está arrumando a carroça enquanto ela está andando. E aí, fatalmente, amigo, a gente vai perder pontos nesse meio tempo, né? E aí a gente perdeu no mínimo 1 ponto hoje contra o Botafogo, que era o que a gente estava levando, né? Tava no empate 0 a 0, a gente estava com 1 pontinho. E eu espero que a gente não perca pontos diante do Fortaleza, cara. O Fortaleza não vem de uma boa fase, ele vai enfrentar o Corinthians daqui a pouco, inclusive. Espero que perca, né? Porque agora, além da gente torcer pelo nosso time, a gente tem que ficar fazendo torcida contra os outros times que também estão ali lutando na zona do rebaixamento, pra ver se o negócio não fica tão feio pro lado do Santos. Porque, tudo bem, nós já tivemos times que perderam ontem, tipo o Vasco perdeu pro Bragantino, o Sport já perdeu também. Enfim, times que também estão brigando ali embaixo, que seriam importantes que eles realmente perdessem, para que eles não se distanciassem muito do Santos, pô. Então, além do Santista ter que torcer por um milagre no time dele, tá tendo que torcer por resultado combinado dos outros times também. Foda, né? Difícil. Mas é isso. Pra mim, hoje, o que mata o time é a expulsão. E calhou de ser uma expulsão do cara que deveria resolver e não atrapalhar, né? Mas, cara...
É isso, assim. Eu não tô puta, tipo assim, revoltada, porque o time não jogou mal. Mas o que mais me incomoda é o comportamento do Neymar. É como ele parece que não entende o tamanho que ele tem, não como jogador apenas, mas como líder. Tipo assim, a pessoa, a figura pública dele, a figura dele no Santos. Tem que ter postura, caralho. Ah, vou pegar aqui a minha faixa de capitão, vou jogar no banco de reservas e foda-se. Que é isso? Ah, é besteira, Clay. É só uma faixa de capitão. Faixa de capitão, você não vai mais usar a faixa de capitão. Você vai até o jogador, ou então você deixa com alguém que está dentro de campo, para essa pessoa passar pro novo líder. Porque não existe um time ficar dentro de campo sem capitão, porra. E aí o cara, ele erra no básico, ele erra no detalhe, um detalhe que é importante. Isso pra mim é importante. Eu, enquanto torcedor, eu quero saber que o meu time tem um capitão. E geralmente alguém, né, seja realmente posturado. Postura essa que eu não vejo no menino Ney, o eterno menino Ney, nosso menino, né, nosso menino. E aí, cara, assim, tô a ponto de pedir pra ele sair porque ele tá atrapalhando meu time? Não. Neymar é ídolo. Neymar foi o que me fez gostar de futebol quando eu tinha 8, 9 anos de idade e era desse tamanho aqui. Só que a paciência tá ficando curta, bicho. Porque além das polêmicas fora de campo, além das entrevistas que ele dá, além da entrevista que o pai dele deu, agora dentro de campo, dessa última lesão que ele voltou, por exemplo, é um lance ou outro, é um lampejo ou outro, mas no geral ele não tem agregado valor no coletivo. E isso é um problema, tá? Mas bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que é que você achou e eu te vejo no próximo. Tchau!